Bom, então acho que é isso, né? É Podemos isso? Podemos começar. começar. Podemos sim, podemos Você, sim. você já fez você já deu alguns avisos, né, anteriormente? Eu estava falando que eu faço essa conversa todos os domingos, né? Das 11 e pouquinho até meio-dia e pouquinho, sobre jornalismo de uma forma geral. Nos últimos tempos tem sido aos domingos, essa conversa sobre jornalismo ligado muito a, vamos dizer, a literatura. E aí a gente conversou aqui sobre Antônio Calado, já falou sobre Eduardo Galeano. Domingo passado conversamos com Romero Venâncio, da Universidade Federal do Sergipe, sobre o jornalismo e Eliane Brum. Ou seja, é uma conversa talvez já indicativo de um outro jornalismo, Ju, um outro jornalismo que a gente precisa talvez pensar, quem sabe. E aí o seguinte, tinha algumas já passei isso, mas acho que vale a pena repetir, né? O Juva, que é, além de, claro, poeta, professor, né, jornalista, escritor, né, é mestre e doutor em teoria da literatura lá pela Universidade Federal de Pernambuco, né? Foi professor aqui de jornalismo no campus de jornalismo na Universidade de Tiradentes e da área de letras, literatura, na Universidade Federal de Sergipe. Teve que voltar para Pernambuco, Olinda, mais especificamente, né? Olinda, Teus Coqueirais e tal. Bom, e também é autor de alguns livros, né? Eu acho que é importante dizer, primeiro, um livro de 2012, que eu acho que é da dissertação de mestrado, sobre, Exato. Fruto pronto, da minha pesquisa no mestrado. deixe a visão chegar, a poeta xamânica de Roberto Piva, que é de 2012. Tem um outro livro chamado Vulpa, de 2013. Um outro livro, Breve Breu, escrito sobre literatura e cinema, de 2014. É Watsu ou Vatsu, de 2016. Watsu. Watsu, de 2016. E também o Cebiá, Cebiá, Seiba. Seiba. Ceibá, Ceibá, Ceibá. É que eu Palavras sou do cheio de quando palavras, né? A gente vai do, brincando. do ano passado. E é isso. Então, primeiro agradecer, é uma alegria grande estar aqui, estar conversando contigo sobre pensar esse jornalismo para além das organizações, para além das teorias rígidas do jornalismo. Aliás, cada vez mais se revela desrígida, né? Não se cada vez mais líquidas, como diz Bauman aí. De forma que essa é a nossa conversa sobre jornalismo e poesia. As pessoas podem também trazer questões e, ao final, a gente vai trazendo esse diálogo aqui, trazendo algumas conversas. Uma coisa importante, eu acho que talvez, Ju, para começar a conversa, perguntar talvez de que poesia a gente está falando ou de que jornalismo a gente está falando, né? A pergunta o título da nossa conversa é jornalismo e poesia, diálogo possível, mas assim, de que jornalismo e de que poesia a gente está falando, né? Será que é uma poesia, às vezes, imaginada, didaticamente apresentada em algumas escolas, com aquela métrica, com as rimas, com as estrofes? Será que é só aquela poesia ou uma poesia narrativa, um diálogo na vida, né? Como é que a gente ajuda as pessoas aí, talvez nos ajude a compreender de que poesia a gente está falando? Então, Christian, bom dia a todo mundo que está acompanhando. Antes de tudo, queria agradecer o convite, satisfação estar falando contigo. E é também sempre uma alegria pensar esses dois campos
em diálogo, mas também numa série de enfrentamentos. Minha formação é em jornalismo, na graduação, primeiramente, e depois eu rumei na academia para estudar a teoria da literatura, como você mencionou na apresentação. Eu acho que um primeiro esclarecimento que a gente deve fazer é com relação à diferença fundamental entre poesia e poema, né? A gente não pode confundir essas duas instâncias. Você pode repetir um pouquinho, porque travou um pouquinho. Tranquilo. Como eu estava dizendo, satisfação estar falando contigo, né? Obrigado pelo convite. Eu gosto de pensar a fricção entre esses dois campos, entre essas duas áreas, né? Pensar o jornalismo, pensar a poesia, ou pensar mais amplamente a literatura. São parte da minha formação, né? Fiz a graduação em jornalismo, depois eu arrumei no mestrado e no doutorado para a teoria da literatura e, enfim, tento fazer com que essas áreas dialoguem, o que nem sempre acaba funcionando. A gente vai discutir isso ao longo do nosso encontro hoje, da nossa conversa. Eu acho que uma primeira distinção que a gente deve fazer é entre poesia e poema, né? Ótimo. Nem sempre há poesia num poema. O poema é o objeto material, é o texto, né? De muitas formas possíveis, formas fixas, como o soneto, ou formas livres, como a gente vê com mais frequência, principalmente a partir da ascensão do modernismo. Então, a poesia ela está presente em uma série de dimensões da vida, né? A poesia é uma forma de habitar o mundo, né? De enxergar o mundo, de intervir nesse mundo. Então, a poesia num pôr do sol, para ficar, sei lá, numa imagem mais próxima, natural, cósmica, mas num filho que começa a andar, num gol de bicicleta, enfim, a poesia pode ser encontrado poético, pode ser encontrado em uma série de elementos da vida humana e mais que humana, evidentemente, né? Na vida natural, nos processos minerais, nos ciclos hidrológicos, né? Pensar a vida no planeta, o ciclo da água, o sol, a lua, enfim, extrapola a dimensão do texto, extrapola a questão da página. Poesia não está restrita ao livro, né? Isso é um processo muito mais recente. Feito essa separação, feita essa distinção, é importante também pensar que a poesia é anterior à literatura, né? Quando a gente está falando de poesia, a gente está falando de uma manifestação que é presente, que atravessou e atravessa a história de vários países, né? De vários povos ao longo do tempo. A gente está falando de processos lá do Paleolítico, a gente está falando de manifestações das artes verbais de povos que sequer tiveram uma experiência escrita, né? Questões que ficaram apenas nas artes verbais, nos cantos, nas invocações, nas magias, nas conjurações. Então, é importante ter isso em mente para quando a gente pensar essa transição para a Idade Moderna, a invenção da imprensa, muito papel, muito livro, etc. e tal, aí a gente está falando de um outro tipo de situação da poesia, de situação do poético, de relação entre esses dois campos que a gente vai discutir nesse encontro. Então, acho que essas duas distinções são fundamentais para começo de conversa. Poesia não é poema, poesia é algo bem mais amplo. E a poesia é algo muito anterior à ideia de literatura, principalmente a ideia de literatura que vai surgir com a experiência moderna, né? Seja a partir da imprensa, seja a partir do digital, por exemplo, que a gente vivencia hoje. Uhum. Perfeito, perfeito. Assim a gente pode também dizer do jornalismo, né? O jornalismo nos últimos tempos está muito mesclado a uma série de entretenimentos, está mesclado a publicidade, né? Está mesclado e transformado muitas vezes em release, né? Que é notas preparadas e se imagina isso como jornalismo, se configura isso como jornalismo. É uma confusão significativa nesse sentido, né? O jornalismo pressupõe, por exemplo, questões centrais, como a apuração, né? A apuração, a busca pelo verdadeiro, né? A gente também diz muito a verdade, mas essa necessidade de mediação, em busca de mediação da vida, do mundo, da realidade, com as pessoas, de algo que se aproxime um pouco mais com os fatos, efetivamente, com os acontecimentos, efetivamente.
e ultrapassa essa condição de interesses de ordem pessoal, de grupos, etc. e tal, né? O jornalismo tem uma abrangência muito maior do que o que a gente vê na maioria das vezes, né? Eu tenho insistido muito, né, que a gente talvez confunda jornalismo e imprensa, às vezes como confunde poesia com literatura, com poema, mas um jornalismo, muitas vezes, que está, na verdade, aprisionado nos órgãos, né, nas organizações, nas estruturas, né? Esse jornalismo aprisionado pode dar muita coisa, inclusive não jornalismo, né? Inclusive não jornalismo. A gente Eu acho que é ali uma matéria, uma reportagem achando que tem ali em mãos do jornalismo, na verdade é um bom release, é uma propaganda mal feita ou bem feita de alguém ou de algum interesse em jogo, né? Eu gosto muito da ideia do Milô, que jornalismo é jornalismo quando é do contra. O restante é Uhum. publicidade. Jornalismo a favor não existe, né? Seria um armarinho, um armazém de secos e Fico de molhados. momentos, É exatamente. importante recordar também essa capacidade que o jornalismo teve e tem de reconfigurar a nossa experiência sensível do tempo e do espaço, né? Então, a gente percebe, a partir da ascensão da imprensa na modernidade, na Idade Moderna, como a experiência do tempo vai ser transfigurada e a relação com o espaço também, né? A possibilidade de lidar com o ausente. Fazer um pequeno parênteses, mandar um salve para o Daniel Minchoni, vi que ele apareceu aqui na live, baita poeta do Rio Grande do Norte, vive lá em São Paulo há um bom tempo. Ele destacou, né, a poesia como esse interesse em fazer, né? A própria palavra poiesis, né, vem do Isso. grego, é o fazer. E fazer o quê? Como o Décio Pignatari, poeta concreto, interroga no o que é comunicação poética. O poeta faz o quê? O poeta faz linguagem, né? Uma linguagem que todo mundo utiliza, uma linguagem que a sociedade utiliza para mil fins possíveis, para publicidade, para pedir um remédio na farmácia, mas que o poeta vai trabalhar com um interesse estético nessa linguagem. Obviamente, também, vários poetas vão pensar outras possibilidades para o uso poético, questões de intervenção política, questões morais, de educação, etc. Você estava falando na questão da publicidade, essa confusão, né, um jornalismo mais publicitário, de releases aproveitados e quase que totalmente sugados nas publicações. Eu lembrei de um poema, e eu vou tentar fazer isso ao longo dessa transmissão, Claro, claro. do Caio Carmacho, lá de São Paulo, o livro chamado Livre-me. O poema é Informe Publicitário. É necessário dizer, em caráter de urgência, que a vida não é só alarde, que a coisa mais sensacional do universo está em falta no mercado, que o horário de funcionamento varia de acordo com o feriado, que o preço da prateleira não corresponde com o do caixa, que ser eleito o bebê hipoglós amêndoas é ter uma vergonha desnecessária, que a promoção relâmpago do amor próprio encerrou na semana passada. Fantástico. Bacana, bacana. O que é que a gente vê em exercício aqui em operação? Esse reaproveitamento da linguagem publicitária para fins outros, né? Não é uma persuasão em busca da venda de um produto. Pelo contrário, é um reaproveitamento, é uma apropriação da linguagem publicitária para um fim estético, né? De convencimento, para embutir uma ideia que o Caio vai trabalhar nesse poema, né, dessas incongruências da vida moderna, né? Por exemplo, essa coisa extremamente irônica, ser eleito o bebê hipoglós é uma vergonha desnecessária. É verdade. Enfim, esses jogos de palavras também. Isso. E me diz uma coisa, se a gente pudesse encontrar os pontos de acordo entre jornalismo e poema, talvez já chegando para a poesia, né? Se fala muito do jornalismo, que o jornalismo tem os olhos voltados para a realidade, né? Para os acontecimentos objetivos, para a objetividade jornalística, né? Há uma série de critérios de noticiabilidade para que determinado acontecimento ganhe as páginas e as telas e o rádio.
como notícia, né? Existe uma série de técnicas e de práticas, né? A apuração, a própria narrativa, né? E eu queria desafiá-lo assim, talvez seria a palavra esse objeto que liga jornalismo, poema, poesia, o, a relação, porque isso é interessante, né? Isso, claro, de uma outra concepção também do jornalismo, pensar muitas vezes que o jornalismo é o produto em si, né? O texto em si, a prática em si de entrevistar, de perguntar, de botar no papel, de publicar. Mas, por exemplo, há um outro tipo de jornalismo, assim, o jornalismo se realiza nas relações, né? Quer dizer, se realiza na conversa, no diálogo, usando Paulo Freire, na construção coletiva do que a gente chamaria de realidade. De certa forma, o poeta não, quando pensa uma poesia, essa fricção, essa fruição, nos convida a essa fruição. Também não está no meio, nos propõe uma relação, ou uma série de relações, e para isto usa a linguagem, usa a palavra. Como é que você pensa isso? Bom, é fundamental ter essa percepção de que a matéria-prima básica de trabalho, o instrumento básico de trabalho de ambos, né, jornalistas e poetas, é a palavra, como você coloca. É óbvio que as finalidades, os suportes, os interesses, as rotinas produtivas serão distintas, né, serão variadas. Estava lembrando, enquanto você falava, de uma ideia do Fernando Pessoa, através do Bernardo Soares, no livro do Desassossego, de que a literatura é uma maneira, estou parafraseando, a literatura é uma maneira de afastar-se, a melhor maneira de afastar-se da vida. Óbvio que tem poetas, né, que buscam esse afastamento da vida, a ideia da literatura como um outro lugar, né, muito afastado da vida ordinária, com o qual o jornalismo estaria mais próximo, dialogando mais de perto. Mas é preciso destacar também que outros poetas foram buscar justamente o contrário, uma adesão, né? Uma coisa mais, uma experiência poética e de vida cujas fronteiras são muito tênues, né? O tensionamento dessas fronteiras é feito o tempo inteiro. Por exemplo, a geração beat, né, da contracultura lá nos Estados Unidos, a relação entre experiência de vida e narratividade, né, o contar a história dessa vida, está muito próximo de um relato jornalístico, né? Tanto é que a recepção, na época, a recepção crítica, acadêmica, jornalística, inclusive, vai mencionar de que o que estava em ocorrência ali não era literatura, né? Não poderia ser literatura, não tinha um trabalho estético ou qualquer coisa que o valha. E a gente, obviamente, o tempo, né, senhor das demandas, bateu o martelo e a gente consome literatura produzida pelo Kerouac, pelo Allen Ginsberg, Gregory Corso, Diane de Prima, enfim, aquela literatura feita ali, que busca essa experiência de aproximação entre vida e realidade e texto, é muito presente. Então, nesse sentido, eu vejo pontos de contato. Inclusive, né, pegando uma outra vereda de raciocínio, quando a gente vai pensar na relação com as fontes, por exemplo, né, com a ideia de personagem. Se a gente perceber que a poesia é uma possibilidade que a gente tem fascinante de relação com o outro, a gente vai ter um ganho para a prática jornalística, né? A experiência de alteridade é um dado fundamental da produção poética, né? Seja na leitura de poesia, a gente está entrando em contato com outro universo, com outra temporalidade, com outra mente, com outro raciocínio, com outros personagens o tempo inteiro. Então, esse princípio de alteridade que a gente vê se estabelecer no exercício poético é algo que me interessa muito de perto e eu tento sempre favorecer essa percepção para os outros, com quem eu dialogo, com quem eu falo, de que isso é fundamental da gente trazer para o jornalismo, né? Essa ideia de uma
imparcialidade em caps lock, algo maiúsculo, né? Essa ideia de neutralidade, essa ideia de objetividade, como o Nelson falava, o Nelson Rodrigues, os idiotas da objetividade, isso é algo extremamente capenga, extremamente ideológico, parcial, tem uma marcação muito clara de contexto histórico, de interesses, de elementos técnicos. Eu gosto muito da expressão de uma jornalista argentina, a Leila Guerriero, que ela fala em subjetividade honesta. Isso. Então, essa subjetividade honesta, eu acho que é capaz, um pouco mais, de dar conta da complexidade da realidade a partir dos recortes que faz. Porque, basicamente, o que um repórter e um poeta fazem? Observam o mundo, interpretam e narram, né? Contam histórias a partir de formas, né? De gêneros, de questões textuais distintas, para outros pactos de leitura, para outros interesses, para outras formas de circulação, né? Mas esse ponto de partida, né? Essa observação do mundo, essa interpretação do mundo e transformar essa observação e essa interpretação em texto, né? É algo partilhado, é algo que a gente vê acontecendo nas duas instâncias. Perfeito. Importante você colocar isso, tem duas coisas que eu queria trazer. Primeiro, eu acabei na própria divulgação da nossa conversa, trazendo um trecho lá de Saramago, onde ele fala sobre poesia, né? E eu queria repeti-lo aqui, porque eu acho que é bacana essa observação dele. Ele dizia o seguinte, é um livro chamado As Palavras de Saramago, uma organização em seleção do Fernando Gomes Aguilera, e é dividido por várias temáticas que Saramago trouxe, e ele dizia o seguinte, os olhos com que observo a realidade não excluem nenhum elemento dela. E a poesia é um dos elementos que integram. Há sempre um olhar que suscita a centelha poética da realidade. Todas as maneiras de ver, de olhar, são maneiras pessoais. Então, é bem curioso. O cara é, né, prêmio Nobel de Literatura, etc. e tal. Esse olhar à realidade e compreender as várias camadas que compõem a realidade. E uma dessas camadas é a camada poética, por exemplo, né? Quer dizer, a poesia está ali. Isso é um indicativo muito interessante para o jornalismo. Em outro detalhe que você marcou muito bem, há uma marcação no jornalismo importante sobre uma redução profunda da experiência com a palavra, com a experiência mais poética com a palavra, que é do início dos anos 50 no Brasil, né? Que se tem uma importação de um modelo de jornalismo dos Estados Unidos, estadunidense, né? Que vai limpar a redação dos literatos. Veja que coisa, né, acontece. Importando, então, um modelo jornalístico que é seguido, inclusive, hoje, né, o Alfonso Albuquerque chama de um modelo, de uma modernidade autoritária, porque ela vai tirar vamos dizer, esse olhar poético da realidade que aparecia nos textos. Não, texto jornalístico não é isso. Texto jornalístico tem que responder 4 ou 5 perguntas, e isso se chama lead. Tem uma pessoa que vai ser o copydesk, que vai cortar essas apurações. O jornalista, aí, diferente desses literatos que utilizavam o jornalismo para o exercício com a palavra, vão precisar estar enquadrados nessa forma de jornalismo, e uma forma que centralmente apaga a pessoa, o profissional, o jornalista, né? Tanto faz, quem tanto fez o texto é sempre aquele padrão, e nós perdemos profundamente. Depois, nos próprios Estados Unidos, com o novo new jornalismo, uma busca, uma retomada desse processo, né? E aí também a gente copiou, ainda bem, em alguns cantos, aqui ou acolá,
mas há uma datação histórica muito forte na história do jornalismo brasileiro, de um profundo ataque a esse trabalho mais cuidado com a palavra, de observar na realidade, como disse Saramago, nesse olhar sobre a realidade, essas camadas mais poéticas. Eram essas duas observações, essa do Saramago e essa observação. Quem quiser, basta pegar um pouco aí, fazer uma pesquisa rápida, consegue perceber sobre a modernidade autoritária no jornalismo a partir dos anos 50 no Brasil. É um momento chave onde a gente vai compreender como o jornalismo foi se constituindo hoje, inclusive com rejeição a textos mais bem elaborados, mais longos, etc. e tal. Sobre isso, o Nelson Rodrigues, já citado aqui por mim anteriormente, se levantou muito veementemente, né? Ele grande defensor do ponto de exclamação, né? Querem eliminar o ponto de exclamação. Essa expressão eu gosto muito, né? Já falei, os idiotas da objetividade, nesse copydesk que vai tesourar o texto alheio, buscando como se fosse uma espécie de procrusto, né? Cortar ali em cima e embaixo para que o texto coubesse na formulação imparcial, entre aspas. Eu gosto do texto da Cristiane Costa, fica como referência, um livro chamado Pena de Aluguel, Escritores e Jornalistas do Brasil, 1904-2004. Ela partiu da mesma interrogação, da mesma inquietação que o João do Rio, no momento literário, lá na virada, no comecinho do século XX. A ideia, a pergunta central, o jornalismo, especialmente no Brasil, é um fator bom ou mau para a arte literária? E aí ela faz uma periodização, né, desses processos. A gente tem um primeiro momento com a chegada da família, né, portuguesa, da família real portuguesa, a liberação da imprensa, a liberação das publicações, e a gente tem esse momento ali até 1830. Dali até 1910, né, ou seja, todo o restante do século XIX, né, e o comecinho do XX, a gente tem ela usa a expressão a República dos Homens de Letras, né? Então, a gente tem Machado de Assis, o Olavo Bilac, o José de Alencar, enfim, essas formulações em torno desses sujeitos, né? O Lima Barreto, o próprio João do Rio, que eu mencionei. Isso. De 1920 a 1950, né? Uma época ali de máxima potência da experiência do modernismo brasileiro, a gente tem também uma modernização da imprensa brasileira. E aí, isso que você mencionava, né? Essa importação do padrão estadunidense, né? Essa busca pela imparcialidade. É muito surreal a gente perceber que os modernistas, como Carlos Drummond de Andrade, como Graciliano Ramos, como o próprio Oswald de Andrade, eles meio que prepararam o terreno para essa objetividade, para essa importação, porque eles tiveram uma atuação interna na imprensa, meio como copydesk, como revisor, em busca dessa linguagem mais enxuta, em busca dessa linguagem mais seca, mais árida, mais objetiva. Claro, eles vinham de uma experiência beletrista do século XIX, precisavam fazer frente a esse tipo de formulação. Só que, meio que a contragosto, meio de modo inconsciente, acabaram preparando o terreno para essa emergência, né, para essa importação da forma estadunidense de estabelecer a narrativa jornalística sobre o mundo. Ainda duas coisas. Esse olhar sobre a realidade, né, que o jornalismo e a poesia podem trazer. Eu estou com 2 livros aqui. Esse aqui, esse que eu estou balançando, é o do Hans Magnus Enzensberger, um poeta alemão, que tem também livros teóricos sobre comunicação, só que nesse aqui ele vai retrabalhar poeticamente o naufrágio do Titanic. Então vejam, um elemento histórico, um acontecimento, que ele vai trabalhar na poesia. E desse lado, a Daniela Arbex com o Holocausto Brasileiro, um acontecimento histórico, né, que ela vai resgatar, recuperar e trazer uma narrativa sobre esse acontecimento, né? Mais de 60 mil pessoas foram assassinadas, foram mortas, né, no hospital psiquiátrico lá de Barbacena, em Minas Gerais. Então, 2 elementos históricos, né, de vulto, né, essa questão lá em Minas Gerais, aqui no Brasil, e o naufrágio do Titanic, trabalhados por autores, né, que vêm bem depois na linha histórica, na linha do tempo, recuperam esses assuntos e vão trabalhar via linguagem
com esses assuntos. Evidentemente, de modo diverso, né, com finalidades diversas. O pacto de verdade aqui, no livro da Daniela Arbex, é muito presente e deve ser presente, né? Está tratando da coisa pública, tratando de vidas pessoais, enfim, tem uma série de demandas distintas. Mas no caso do texto do Hans Magnus Enzensberger, O Naufrágio do Titanic, ele está também tratando de um acontecimento em que pessoas morreram, em que houve todo um processo. Só que ele vai tratar isso a partir da linguagem da poesia. Então ele utiliza esse naufrágio do Titanic como uma espécie de metáfora do próprio naufrágio da civilização ocidental, cristã, burguesa, liberal, né? Então ali a gente tem um baita de um símbolo de toda essa derrocada da civilização. E ainda para voltar, né, já que a gente mencionou bastante os modernistas brasileiros nessa relação com a imprensa, falei do Drummond, do Graciliano, do Oswald, eu estou com um clássico, que é o Manuel Bandeira. Eu não podia fazer esse encontro, ter essa conversa contigo sem mencionar o Manuel Bandeira, meu conterrâneo querido, com o poema tirado de uma notícia de jornal. Aqui vai um making off antes da leitura desse texto clássico do Bandeira. Ele, Bandeira, é cronista do periódico chamado A Noite. Noite, sim. Ele, inclusive, brinca em carta para o Mário de Andrade, dizendo que foi o primeiro dinheiro que a literatura rendeu para ele, né? Ou seja, o trabalho na imprensa foi o caminho para que ele conseguisse ganhar dinheiro pela primeira vez com a literatura, né? Bandeira baita, clássico, mas a gente precisa entender que mesmo os clássicos, né, quando vivos, passaram por uma série de perrengues. E esse texto sobre o João Gostoso, ele, de fato, foi um acontecimento tirado de notícia de jornal. Né? O Vitor Ferraz Melo e o Cláudio Soares tem uma reportagem na revista Piauí, vocês podem encontrar facilmente sobre os bastidores, né, da escrita do Bandeira sobre esse texto. O Bandeira leu a notícia sobre esse infortúnio do João Gostoso no próprio jornal que ele passou a ser cronista, né, que ele era cronista. Então, veja, o Davi Arrigucci fala bem disso. Ele utiliza a linguagem impessoal, nessa busca de uma linguagem objetiva, sem estilo, da linguagem jornalística, desloca para o contexto da poesia, dá um tom extremamente personalista e universal, porque era um acontecimento particular, uma notícia de pé de página, né, de um sujeito que tem briga, tem ciúme, vai pro bar, etc e tal, acaba morrendo. Esse é o destino nosso, né? Gozar e morrer, no final da nossa finitude. Ou seja, Bandeira pega um elemento particular e dá um tratamento universal para esse processo. E o mais curioso, ele retira o texto do jornal, tudo que está lá no poema foi noticiado, né? O nome do bar, o dia, o nome do sujeito, o João Gostoso, ele tinha essa alcunha, enfim. E ele devolve para o jornal esse material, porque o poema foi publicado no jornal, né? Então, isso é muito curioso. Isso foi feito em 1925. O poema só entra em livro em 1930, no Libertinagem, 5 anos depois. Então, eu gosto muito desse trânsito, né? Mostra essa antena ligada do Bandeira para os acontecimentos, e óbvio, pelos acontecimentos mediados pela imprensa também, né? Pelo jornalismo. Eu vou ler agora rapidinho. É o poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. A gente tem a brincadeira, né? Um relato jornalístico total. Isso. Mas é uma experiência de linguagem plenamente reconfigurada, né? Por todas essas questões que eu mencionei antes da leitura. E parece uma experiência fantástica. Assim, é um clássico. Eu gosto muito do Bandeira. Se você me der licença, eu estou falando demais e eu Não, por favor. Mas eu separei algumas coisinhas assim de leitura. Outra que eu separei dessa mesma junção, né, do poeta, escritor, jornalista na mesma pessoa, ou, no caso do Bandeira, ocupando um espaço na imprensa. Tem também a situação do Vander Piroli, que é um escritor mineiro, jornalista, também trabalhava em cadernos policiais, fechando a edição, enfim, ele era mais editor-chefe do que repórter nessa ocasião que ele escreveu esse texto.
O texto foi uma nota sobre um assassinato, foi publicado no estado de Minas em 1972. E depois, essa mesma nota que ele publicou no jornal serviu como matéria para um conto que ele publicou depois, que ele esticou, ele aumentou, trabalhou de outra maneira a linguagem, e aí virou de um relatório policial, o conto. Eu vou ler a nota que ele publicou no jornal, em 72, no estado de Minas. E vejam que experiência curiosa, né? Se a gente consegue imaginar uma nota num caderno policial desse jeito hoje em dia. Abre aspas. Que no dia 18 de janeiro, no lugar denominado Suaçuí Pequeno, o lavrador José Pereira Bento chegou em casa e procurou saber de sua mãe, Efigênia Bento, se a comida estava pronta. Que a mãe respondeu não está e atirou-lhe uma colher de ferro, sem acertar o alvo, saindo em seguida da cozinha e indo à fonte d'água com uma panela de ferro na mão. Que o filho José ficou ofendido, pegou um pedaço de pau da lenha jacaré que estava ao lado da fornalha e, ato contínuo, também saiu da cozinha e foi atrás da sua mãe Efigênia, que no trajeto já a encontrou de volta, trazendo a mesma panela, porém mais limpa, e que ela, sua mãe, atirou-lhe a panela, mas não teve sorte pela segunda vez. Que o filho José olhou bem para o pedaço de pau e não teve dúvida. Vibrou-o contra sua mãe Efigênia, atingindo-a no meio da cabeça, na face lateral esquerda e nas regiões frontal e temporal. Que a mãe, ao receber os golpes, caiu no terreiro, esperneou e morreu. Caramba. É jornalístico, né? Jornalístico, né? E é um relato jornalístico. Sim. De um fato, de um assassinato, né? De um matricídio. E vale dessa ocasião extremamente cruel, né? Pesada. Qualquer momento na vida humana que aconteça isso na antiguidade ou agora, né? Assassinato da mãe. Isso. E ele trabalha a linguagem, né? De modo em que há maior complexidade desses sujeitos, né? Tanto do assassino quanto da mãe que foi assassinada. A gente imagina mais ou menos como seria o tratamento dessa notícia, desse fato, hoje em dia. Ou atingiria um viés sensacionalista, né? Sanguinolento, pesadíssimo, né? Aproveitar cruelmente o próprio acontecimento cruel, ou teria um tratamento extremamente seco, enxuto, objetivo, quase como um relato de delegacia, né? Um relato, né, de boletim de ocorrência. Cópia de boletim de ocorrência, exatamente. De ocorrência. Uma reelaboração da linguagem, que busca aumentar a nossa capacidade de percepção da realidade, né? A realidade é complexa, os personagens são complexos, motivações. Então, a linguagem que ele utilizou tenta dar conta dessa complexidade, né? Eu não sei se isso, isso não seria publicado assim hoje, né? Provavelmente não. Aí, só que como ele era o editor, o Vander Piroli, né? Então assim, não tinha ninguém acima dele. Pronto. É isso mesmo. Exato. Deixa eu dizer duas coisas importantes. Primeiro, o livro a gente citou aqui rapidamente João do Rio, né? Tem um livro dele, o Momento Literário, né? É um livro poderoso, forte, de 1907. É um livro que, inclusive, está de domínio público, as pessoas podem baixar em PDF, etc. e tal. É muito interessante, porque ele faz essa discussão, especialmente no Brasil. O jornalismo é um fator bom ou ruim, em parte, de literatura. Inclusive, a gente tem uma pergunta sobre isso, eu vou passar para as perguntas já. Um outro livro, uma outra autora que você citou, a gente citou, ela é uma referência muito bacana, também com material disponível na internet, fácil de baixar, que é a Cristiane Costa, né? Com a Pena de Aluguel. É um trabalho, acho que, de 2005, né? Então, é fácil achar, Academia Edu, tem tem um material que é fácil baixar também. Então, eu achei uma coisa interessante. Mas temos aqui, Juba, alguns pedidos para que você cite novamente os títulos dos livros que você mostrou, os dois primeiros e esse do Bandeira. Hans Magnus Enzensberger, O Naufrágio do Titanic. Saiu pela Companhia das Letras, não lembro o ano, acho que é deixa eu ver aqui, do ano 2000. Da geração editorial tem esse da Daniela Arbex, Holocausto Brasileiro.
Uhum. é mais recente. O Bandeira está no Estrela da Vida Inteira, que é a poesia completa dele, né? O poema Uhum. que eu li é do Libertinagem, que é um texto do livro de 1930. Mas aqui eu estou Perfeito. com a edição da poesia completa do Bandeira. Perfeito. Eu queria também, claro, já fiz isso domingo passado, mas é o livro da Eliane Brum, além de outros, O Olho da Rua, tal, mas é o livro A Vida que Ninguém Vê, que são pequenas crônicas profundamente jornalísticas, objetivas, mas que ela traz uma poesia, né? É impressionante como lidar com coisas objetivas, mas de um trabalho na linguagem, na palavra, no cuidado, na relação com o outro. É importante isso que a gente está tratando aqui, dessa relação com o outro. Veja, o jornalismo aprisionado nas organizações jornalísticas impõe uma relação, às vezes, de hierarquia com o outro. Impõe, às vezes, uma relação de uso e abuso do outro. Né? O jornalista, às vezes, sai, como a própria Eliane fala em alguns momentos, sai para buscar as aspas e ali encaixar naquele. Isso é de uma tragédia, de um desrespeito com a alteridade, etc. E tal, né? Quer dizer, é de uma impossibilidade poética, não sei se você concorda, né? É de essa relação fria, objetiva, de uso e abuso do outro, de distância, de falta de diálogo, de falta de empatia do jornalismo, acaba impossibilitando uma coisa que o Saramago falou no instante, que é desse olhar da poesia nessas camadas que compõem a própria realidade, né? Que elas estão na realidade. O assassinato trazido, quer dizer, os fatos trazidos em forma de trabalhar a palavra da poesia, eles praticamente nessa condição jornalística elas deixam de ser relevantes, quer dizer, para se trabalhar a palavra, né? Não sei como é que você pensa isso, assim, não isso é interessante, não é que todo jornalista vá ser poeta, não, mas que talvez que é mais importante chamar a atenção é para essa dimensão da relação com o outro, né? Eu acho duas palavras fundamentais nessa tua fala: alteridade e empatia. Né? Essas duas dimensões são fundamentais e, como eu dizia, o repertório poético ele possibilita esse tipo de alcance para que o jornalista também tenha esse exercício na sua prática cotidiana. O Di Bernardi é um cartunista lá do Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, de Pelotas, e ele tem uma tirinha que eu gosto muito, que chama O Grande Salão das Obras de Artes Feitas nas Condições Ideais. E é uma galeria vazia, não tem nada. Eu gosto de brincar com essa ideia, com essa imagem que ele usa para pensar o jornalismo, né? Porque sempre que eu trazia esses elementos mais críticos, mais de um alcance maior para além do próprio campo jornalístico, via antropologia, via história, via filosofia, via psicologia e, claro, via poesia, alguns alunos ficavam, opa, como assim, né? Isso está extrapolando, está indo além do jornalismo. E é evidente que a gente tem que extrapolar, mesmo que talvez, ou muito provavelmente, não cabendo tanto, com tanta liberdade na rotina produtiva, né? Num fechamento, com deadline, com 1000 confusões, 1000 pautas, vai fazer uma, termina, já vai, corre para outra. Mas não dá para esperar a condição ideal para que o tratamento das personagens, para que o uso da linguagem, para que o exercício ético, né, esse empenho de uma subjetividade honesta, ele seja praticável. Não tem como esperar que o jornalismo, o comércio, né, a economia, as questões políticas, que todo esse contexto seja favorável. Pronto, aí agora sim eu vou ser um jornalista que trabalha com um texto de elegância, que penso o ritmo do meu texto, que dou um tratamento de igual para igual com as minhas fontes, com as minhas personagens. Tem uma expressão que eu detesto: dar a voz.
É. Jornalista não dá voz a ninguém. Todo mundo tem a sua própria voz. O que a gente tem que fazer, o nosso exercício de humildade jornalística e poética é ouvir. O que a gente Uhum. faz é escutar, tentar mediar esse jogo narrativo a partir de um exercício ético, de linguagem, etc. Mas essa história de dar a voz, não. Tá Além começando de errado. Você não que, dá. além de que disse dar a voz, mas na verdade é a tortura da voz, né? Quer dizer, é uma voz trucidada, cortada. Nem a voz é dada. A voz é suprimida de algumas fontes para serem encaixadas nos objetivos, às vezes, mal intencionados, assim, né? Você falou que nem todo jornalista é poeta, nem todo poeta é jornalista, mas eu tô com um exemplo aqui que é do Bruno Molinero, que é Uhum. repórter acho que da Folha de São Paulo ou do Estadão, não sei qual dos concorrentes ele tá, não lembro agora. Mas ele está presente nessa antologia incompleta da poesia contemporânea brasileira, que foi organizada, antologia organizada pela Adriana Calcanhoto. Vejam como ele faz, né, trabalha de modo curioso, um rápido perfil. O título do texto é Marcela, 43, casada. E aí a gente vai para esse perfil da Marcela. Matei-se, senhor. Por que quis? Não, até que era bonzinho. Na gaveta da cozinha, uma daquelas grandes, sabe? Isso, ele estava no sofá, de costas. Não, não me viu. Dei 2 passos e a lâmina escorregou para a cabeça dele. Não tirei porque mancharia ainda mais o tapete. Ora, se sabe, por que pergunta? Desculpe. Sim, o corpo ficou lá. Depois saí. Mansão, era muito rico. Não, deixou tudo para as meninas. Eu sabia, sim, senhor. Por que quis, já disse. Cansei de subir em pau de sebo. Deslizar fácil não tem graça. Sim, mas vou ficar muito tempo? É que deixei a panela no fogo. Fantástico, fantástico. Muito, muito Deixa eu bacana. só mostrar aqui, não sei se dá para ver bem. A construção, né? Marcela, como ele constrói isso, né, ao longo da Uhum. página, dos versos. Como se fosse esse coral das vozes dela mesma, né? Ele Isso. não conta a pergunta dele, é só a resposta dela e ele faz uma montagem com as respostas dela. E ele trabalha uma série de poemas assim. O próximo é Uhum. Carolina, que queimou, e é também uma coisa bem pesada, né? Não é Uhum. um assunto Deixa eu muito. te passar, vamos passar aqui. Tem muita participação, né? Muita gente mandando algumas questões. Vou trazer aqui todas as. Tem comentários e algumas questões. Daniel, prazer pelo fazer e pelo exercício da linguagem e invenção. A poesia, o Tiago, a poesia é uma dimensão da vida humana. Daniel Volta, ambos têm, como jornalismo e poesia, um certo compromisso com a investigação da imagem, mesmo que de uma forma mais objetiva em geral, e outras mais subjetivas também. Tiago, andei a pesquisar a função do poeta no jornal, em fins do século XIX, enumerei 6 atividades. O Daniel volta aqui à formulação do comércio do jornalismo. O Pasquim foi uma experiência revolucionária no sentido de trazer esse outro jornalismo com alguma poesia. Tal. O Tiago disse que gostaria de uma opinião de nós dois. Se concordam com o formato do jornalismo atual? Se concorda, se o formato do jornalismo atual restringe a poesia ao jornal literário. Inclusive, essa é uma das saídas para aquela questão que eu falei histórica da importação do modelo do jornalismo estadunidense no Brasil, que foi a criação de suplementos literários, né? Se aprisionou ali no suplemento, não, poesia, crônica, está ali, pronto, está lá no suplemento literário. Aqui é jornalismo, né? Quer dizer, há uma separação. Isso foi fundamental para a compreensão do jornalismo que temos hoje no Brasil. E há um estabelecimento de uma hierarquia, né? O Exato. jornalismo passa a ser algo mais legítimo, mais importante, etc. e tal, e a literatura tem esse rebaixamento. Algo que no início, lá no século XIX, você tinha justamente a hierarquia inversa, né? Inverso. A literatura tinha muito mais prestígio. Perfeito. Tem aqui também a professora Sônia Meire,
cada vez mais a instantaneidade no uso das redes sociais também provoca essa produção aspeada, né? Além de Jornalismo declaratório. exatamente, né? E meio que Pilatos, né? Como diz Moretos, né? Se lava as mãos, ó, foi ele que falou, não estou nem aí, tal, tal. E aí tem essa instantaneidade, as redes. Essa é uma coisa, Ju, duas coisas que eu queria comentar contigo. Uma uma construção narrativa melódica. Não sei se você concorda nisso. Lendo os textos lá da Liane Boom, por exemplo, foram publicados no jornal Zero Hora, lá em Porto Alegre, e quando você lê o texto tem uma sonoridade, uma melodia que lhe encaminha e você vai participando daquela construção narrativa, né? Quer dizer, o texto jornalístico padrão não lhe permite isso, lhe permite eu não gosto de dizer porque já se tem poesia fantástica sobre receita de bolo, né? Mas é uma receita padronizada que não lhe permite compreender essa melodia, esse lugar narrativo de nos envolver. Essa é uma questão, acho que é importante de mostrar que não está somente no texto que é publicado fora do jornalismo, né? Quer dizer, é no livro, é no suplemento, como a gente falou. Essa busca melódica que nos envolve está no próprio jornalismo, né? Tem alguns autores jornalísticos que são fantásticos, constroem essas histórias. É claro que, e essa é outra coisa que eu queria dizer, é que, assim, a cada vez menos nós temos jornalistas nas organizações jornalísticas, né? No sentido, assim, as redações estão cada vez mais enxutas, né? Os jornais impressos penam, as revistas penam com bastante dificuldade. A TV, né, tem um telejornal, que a gente pode assistir um telejornal, e com a pandemia isso ficou muito claro, que há 100% um telejornal local sem nenhuma imagem coletada por repórter cinematográfico. Todas são imagens coletadas pela internet, que alguém mandou a fala e vai ser editada, vai ser colocada lá. Ou seja, esse espaço nesses empreendimentos jornalísticos estão cada vez mais enxutos. E isso impõe encontrar outros caminhos para o jornalismo, que eu fico muito animado, com experiências muito pessoais. O jornalismo tem cada vez mais ações pessoais, de relações de 2, 3 que se juntam e montam lá um blog, alguma coisa diferenciada, especializada. Só que, às vezes, essa é a minha angústia. Vejo alguns colegas recém-formados copiando o mesmo modelo, assim. Eles são os patrões deles mesmos, eles são os autores do material deles mesmos. Por que não inovar um pouco mais, né? Por que não trabalha, não tem mais essa agonia da pressa para ser o primeiro, essa coisa absurda, né? Quer dizer, a possibilidade de trabalhar temas e temáticas com mais fôlego, com mais calma, com mais narrativa, com mais escuta, né? Com menos esse arrancar de frases das pessoas para construir apenas a determinada notícia, etc. e tal, mas essa possibilidade, vamos dizer, de brincar com a narrativa, com a melodia da narrativa, né? Porque isso é um diálogo, né? O que você acha? E as questões que foram colocadas aqui da Sônia, tá, de outras pessoas também. Quando a gente vai pensar na experiência de um jornal diário, um jornal impresso diário, de fato as coisas complicam. Digamos assim, o limite é muito mais estreito para pensar poeticamente o texto. Mas
analogia a gente pode fazer com o soneto, uma forma fixa. O soneto é um limite para o exercício da escrita, para a prática poética, né? Dentro daquele limite, você vai tentar fazer algo, né? Ocupar, preencher aquela forma fixa, né? As 2 quadras e os 2 tercetos, os 14 versos, com poesia. No caso de uma notícia, claro que a rotina produtiva, a quantidade, o acúmulo de funções, a correria, enfim, tudo que a gente conhece tão bem, vai jogar contra. Mas é aquilo que eu falava sobre o ODI. Não dá para esperar a condição ideal para que a gente passe a trabalhar. É um trabalho de formiguinha, é uma coisa de tensionar os limites o tempo inteiro, nem que seja na manchete, né? Nem que seja na legenda. Em algum espaço a gente tem que pensar esse exercício mais apurado da linguagem, né? Esse exercício de invenção de linguagem. Porque uma coisa que é fundamental é a construção dessa voz autoral, mesmo que não tenha tanto espaço no jornal para você, para esse exercício de voz autoral. Porque se você faz o feijão com arroz, se você produz aquilo que é basicamente um copia e cola do release, né, que vem das assessorias, se não há um trabalho fecundo e fértil sobre a linguagem, você vai ser muito mais facilmente substituível. Alguém que exercita ao longo da vida essa voz autoral provavelmente vai ter um espaço maior. A gente sabe que está complicado para todo mundo, mas o que eu estou querendo dizer aqui é que essa voz vai com você para onde você for. Isso. Se você não a exercita, se você não educa o seu olhar, educa o seu ouvido e exercita a sua escrita mais autoral, eu estou falando de escrita autoral no jornalismo também, né? Essa questão da narratividade, de pensar os personagens, de pensar questões sonoras, né? A relação entre som e sentido, enfim, se a gente não reflete sobre isso, se deixa isso para intuição, se deixa isso para hora, né, que está fazendo de qualquer jeito, vai ser complicado. Isso precisa ser parte de um processo interno, não é uma demanda externa. Não é o editor que vai chegar para você e vai cobrar isso de você. Muito pelo contrário, ele vai querer tirar isso de você, né? E cabe ao sujeito exercitar esse tipo de processo. Era uma questão que aparece no momento literário, né? Vários autores meio que deu um empate nessa pergunta. O jornalismo faz bem ou mal para a literatura, no caso do Brasil. Meio que deu um empate na quantidade, foram 30 e tantos autores, acho que 36 autores que o João do Rio conseguiu conversar. Eita, eu estou recebendo a notícia aqui do Instagram, 25 segundos restantes, tá? Eu estava sem noção da hora. A gente, a gente volta rapidinho para concluir, porque tem outras coisas que eu queria estar contigo. Então, como eu dizia, não dá para esperar a condição ideal para que haja um trabalho de maior qualidade. A gente, né, individualmente, tem que buscar esse exercício de uma voz autoral, né? Isso é uma condição de cada um. Óbvio que também a gente deve trabalhar alguns enfrentamentos coletivos, né? Pensar a questão de sindicato, pensar em enfrentamentos coletivos de fato para tentar minimamente mudar o estado de coisas, né? Está complicado bastante. Esse enxugamento das redações, como você mencionou, acúmulo de função, etc. Né? Mas é preciso ter lucidez, é preciso ter atenção para esse tipo de demanda. Esse exercício da voz autoral é fundamental, seja na poesia, seja no jornalismo. E essa contaminação, essa aproximação, esse diálogo só tem a favorecer, né? A questão de um alcance maior para o seu texto. Eu estou, por exemplo, com um livro, seria parte das indicações que eu faria, né? Vou adiantar um pouquinho, que é as 100 melhores crônicas brasileiras, né? 100 melhores crônicas brasileiras, organizado pelo Joaquim Ferreira dos Santos. A gente vai ler texto de 100 anos atrás, de 80, de 70, textos clássicos do Nelson Rodrigues, etc. e tal. É outro capítulo à parte, né? Pensar a relação da imprensa brasileira com a crônica, né? Tipicamente jornalística, né? O caminho de encaminhamento da crônica é o jornal, mas a gente vê que aquele exercício, supostamente para embrulhar peixe no dia seguinte, tem possibilidade de permanência, né? Tem ganho estético, tem alcance, tem uma longevidade possível. É algo que a gente não deve perder de vista. Agora, claro, cabe a cada sujeito pensar qual é sua esfera de atuação, qual é seu caminho. Alguns autores entrevistados pelo João do Rio, lá no Momento Literário, vão dizer que a imprensa
ela vai desgastar a energia do autor, né? Aquele que quer ser mais escritor, que tem mais essa inclinação. Ele vai ter sua energia consumida, ele vai estar na rua, ele vai estar falando de assuntos que talvez não interessem de perto a ele, né? A pessoa dele. Ele vai estar conversando com gente que talvez ele não se interessasse em conhecer. Agora, ao mesmo tempo, outros autores falam de uma situação extremamente importante. O exercício braçal do jornalismo evita ou evitaria essa desculpa de bloqueio criativo. Você tem que fazer, meu filho. Se vire, dê um jeito. Não dá para esperar a inspiração que venha de algum lugar com calma. Não, você vai ter de se virar com esses limites de hora, de espaço, de escrever dentro do carro, indo de uma pauta para outra, etc. e tal, né? Essa dinâmica braçal do jornalismo também é fundamental. Esse ritmo meio frenético também é bom. Não faz necessariamente mal para o trabalho da escrita. Tem uma coisa importante que você está trazendo, eu acho que é impossível não trazer isso aqui. Muito provavelmente quem se dedica a uma produção narrativa com esse olhar mais observador das potencialidades, das camadas poéticas da realidade, certamente é fruto de uma produção que a gente insiste, mas às vezes tem que insistir mais ainda, da necessidade da leitura, né? Talvez essa leitura pré-existente, vamos dizer, ajuda nessa leitura do mundo, né? Quer dizer, é uma coisa que não tem mágica, né? Ninguém vai produzir uma narrativa jornalística com lampejos poéticos, com uma melodia poética, com traços de poesia, de um texto que use, que nos alimente a alma, sem ter essa base de leitura. Quer dizer, isso é fundamental, né? Exatamente, eu estou lembrando dele aqui, quando a gente diz isso, parece meio, não, mas objetivamente isso não é isso, né? É que a leitura possibilita a leitura impressa do livro, do texto, tá? Possibilita essas outras camadas, ele possibilita abrir para compreender, inclusive, a alteridade, o outro, se a empatia ajuda nesse processo, né? Total. Não tem como a gente pensar a escrita dos Sertões, do Euclides da Cunha, esse clássico, né, da nossa literatura e da nossa imprensa, sem a questão do repertório que o Euclides tinha da tragédia grega, da mitologia grega, do teatro grego, né, de toda uma formação clássica, uma formação humanística. Eu não sei se você conseguiu pegar, que pareceu travando. Cortou um pouquinho. Repete de novo. Os Sertões... Então, com relação aos Sertões, a gente não tem como pensar o Euclides escrevendo isso sem o repertório que ele tinha, né? Um repertório na tragédia grega, na mitologia, no teatro grego, né? Na tragédia principalmente, mas no teatro de maneira mais ampla. Algo que vai aparecer em todos os lugares dos sertões. Então, essa questão do repertório que você menciona é fundamental e ninguém pode fazer isso, né, pela própria pessoa, senão ela mesma. Eu brincava dando aula, por exemplo, uma disciplina como Realidade Brasileira e Regional, talvez a mais complicada de todas, né, porque o objeto, vejam só, o nosso país tão simples. E aí eu brincava dizendo que não tem como produzir uma aula que seja, ou um semestre de aulas com memes. A gente tem que ir para o Gilberto Freire, tem que ir para o Sérgio Buarque de Holanda, para o Caio Prado, para a Sueli Ribeiro, para o Florestan Fernandes, enfim, tem que ir para os clássicos, tem que ler essa gente toda, nem que seja para discordar, né? Para entender a construção de um outro caminho, para discordar disso, mas aproveitar uma outra parte, um outro trecho, enfim. Essa formação de repertório, de leitura, é incontornável. No mínimo, essa aproximação entre jornalismo e poesia e via leitura de poesia, no mínimo, vai ampliar o vocabulário do repórter, vai ampliar o vocabulário da pessoa, né? No mínimo.
vai ampliar vocabulário, né? Fora todas essas questões que a gente discutiu na primeira parte dessa live e o que a gente está mencionando agora. Tratamento com alteridade, essa relação de empatia, uma consciência de linguagem mais dispersa, mais desperta, a questão de um ouvido mais educado para a melodia da frase, para o ritmo. Eu gosto muito de um autor que diz que a gente tem que escrever como quem escreve música, né? Se a gente faz um parágrafo todo com frases de 5 palavras, aquilo vai ser um desastre para os ouvidos, né? Mas se a gente alterna frases curtas, frases médias, frases longas, se a gente coloca um parêntese aqui, um travessão ali, orações subordinadas, se a gente pensa melodicamente a construção do nosso texto, isso vai ser muito melhor para a experiência de leitura. Porque quando a gente lê, mesmo que silenciosamente, olhando para a página, a gente reproduz o som na nossa mente. Não precisa ler em voz alta para ter som. O som está incrustado no texto. E essa atenção ao som, a atenção à formulação das imagens, né? O verso é um lugar de formulação de imagens extremamente conflitantes, marcantes, sensíveis. Então, a gente pensar a construção da imagem no verso pode caber para uma boa manchete também, né? Então, a questão do ritmo, da imagem, essa atenção ao jogo de ideias, o jogo de palavras, isso tudo me parece um ganho que o jornalismo tem com relação a essa aproximação da poesia. O inverso, né? O que é que a poesia ganha dessa aproximação com o jornalismo? Ganha uma série de tensionamentos e limites formais, né? Que colocam para pensar mesmo, né? Como me virar com pouco espaço, como me virar na correria, né? Nessa aceleração. O alcance com temas, assuntos, personagens, histórias que de outra maneira eu talvez não tivesse, né? Por exemplo, o caso do Vander Piroli, que eu li antes, ou o próprio poema tirado de uma notícia de jornal do Bandeira. Então, a gente tem contato com o mundo através dessa mediação da imprensa, alcançando situações, acontecimentos, personagens que de outra maneira a gente não teria notícia, não teria como aproveitar isso como matéria de poesia. Eu vou fazer algumas indicações aqui, Christian. Por favor, por favor. Total. Então, primeiro, Mário Faustino, que eu até mostrei antes aqui, porque você estava falando nessa separação, né? A poesia agora tem um lugar específico no jornal, na questão dos suplementos. O Mário Faustino editou o suplemento dominical no Jornal do Brasil, uma experiência fundamental para a gente pensar a poesia brasileira, né? A questão também do jornalismo literário, esse para iniciantes, e o Páginas Ampliadas do Edivaldo Pereira Lima, que são dois clássicos para quem quer pensar essa seara, esse campo do jornalismo literário. Um outro que eu gosto muito, duas jornalistas lá de São Paulo, a Camila Hungria e a Renata Delia, publicaram Os Dentes da Memória. Esses 4 aqui são os sujeitos trabalhados ao longo do texto, né, as memórias desse grupo de poetas surrealistas lá de São Paulo. Então, elas fizeram um texto cuja construção é muito interessante. Veja, elas fizeram entrevistas, né, com as personagens, com os envolvidos todos, e a montagem do texto é única e exclusivamente com as palavras dos entrevistados. Não há narrador. Elas não são narradoras do livro. Elas são montadoras, né? Claro que elas narraram, né? Elas pensaram a construção. Mas no texto, a gente tem acesso apenas a esse bloco de depoimentos dos envolvidos. Mais ou menos naquela forma do livro clássico Mate-me, por favor, né? Que é o recontar a história do movimento punk na voz dos próprios integrantes, né? Não tem essa intromissão de um narrador dizendo agora isso, aquilo, ele disse, sei lá o quê. Não, é a palavra dos próprios personagens. É um baita de um texto, fica de recomendação, Os Dentes da Memória, da Camila Hungria e da Renata Delia. A baita de uma jornalista, a Renata, que é quem eu conheço pessoalmente. De referências eu teria essas, né? Claro, Os Sertões também, que eu mencionei agora há pouco. Incontornável para a nossa experiência. Mas tem muitas outras coisas, enfim, muita... Na verdade, muito assim, espaço. É um desafio imenso falar sobre jornalismo e poesia, essa aproximação, né, encontros e desencontros numa live de 1 hora em 1 hora e pouco, e ainda com as questões de internet, como tem aqui. Mas o que é bacana afirmar, eu queria fazer a pergunta provocativa se o poeta é um fingidor, o jornalista também é um fingidor.
Eu acho que muitas vezes o jornalista não é nem fingidor, o jornalista é cínico. Exatamente. Eu acho que pior do que fingidor, porque o fingidor lá no Pessoa, ele sente de verdade. Isso. Ele é fingidor, mas ele finge a dor que deveras sente. Ele sente de Deveras, verdade a ele dor. tem, de fato. Só que na emulação, no processo de construção do texto, ele está fingindo ali. No caso do jornalista, muitas vezes a gente tem que lidar com o cinismo, né? Que é complicado, né? Que é um esvaziamento do outro, né? Pronto. Que é essa barreira com relação à horizontalidade das pessoas, né? Como se o repórter estivesse num pedestal, numa condição de aura, de sujeito de poder, que é bem complicado. Eu vou citar Isso. dois nomes fundamentais. A Narcisa Amália, primeira jornalista profissional do Brasil, lá no século XIX. E ela era Sim. também poeta, né? Então Uhum. a gente tem esse vínculo entre jornalismo e poesia já lá no primórdio da nossa imprensa, já lá no primórdio dessa sistematização da literatura brasileira. Narcisa Uhum. Amália é um desses casos. A poesia dela foi, inclusive, elogiada por Machado de Assis, né? Somente. E aí eu separei um poema dela, talvez sirva de mote para o nosso futuro Quem sabe? e para o nosso presente, quem sabe. O poema chama Por que Sou Forte. Dirás que é falso, não, é certo. Desço ao fundo d'alma toda vez que hesito. Cada vez que uma lágrima ou que um grito trai-me a angústia ao sentir que desfaleço. E toda assombro, toda amor confesso. O limiar desse país bendito. Cruzo, aguardam-me as festas do infinito. O horror da vida, deslumbrada, esqueço. É que há dentro vales, céus, alturas, que o olhar do mundo não macula, a terna lua, flores, queridas criaturas, e soa em cada moita, em cada gruta, a sinfonia da paixão eterna. E eis-me de novo, forte para a luta. Esse Bacana. verso final é chave de ouro para mim, matador. E quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fui pronto. Tentar lembrar desse poema sempre, nem que seja desse verso. E eis-me de novo forte para a luta, né? É. Para essa luta Constante. diária do jornalismo, para essa luta Verdade. constante do trabalho com a poesia, com a linguagem, para esse enfrentamento da vida, né? É. Porque muitas vezes me perguntaram, né? Poesia para quê? Serve para quê? Um amigo engenheiro uma vez perguntou isso há muitos anos atrás, para que serve isso? Eu só disse para ele, não serve para construir prédios. Ou seja, para todo o resto deve servir. Serve Nem que para seja construir para dar. mundos. Não serve para construir prédios, mas serve para construir mundos, né? Pois é, para dar esse fôlego de enfrentamento, né? Para a gente ficar forte de novo para a luta, para a gente respirar, para a gente ter um espaço de choro, desafogar, lançar o desassossego, se reconstruir. Enfim, essas contaminações, essas aproximações me parecem fundamentais. E um outro caso também de uma mulher do século XX, dessa vez, não do XIX, daí de uma presença na cidade de Aracaju, que eu só via conhecer a obra depois, é Uhum. a Jacinta Passos, né? Baiana de nascimento, mas que teve uma atuação em Aracaju, uma atuação de militância, né? Que ela era do Partido Comunista Brasileiro, trabalhava ativamente na imprensa discutindo questões políticas, discutindo a participação feminina mais ampla na sociedade, enfim, é uma baita de uma figura que, infelizmente, para aquela sociedade, né, 40, 50, 60, ela acabou tendo o final da sua vida nos sanatórios, né? Uma coisa bem assim, bem cruel, bem complicada da gente perceber. E a filha dela, uma historiadora, a Janaína Amado, ela publicou a obra completa da Jacinta Passos. É uma obra muito interessante, tem os cadernos, né, que ela fez, um monte de poesia, um monte de peças de teatro, de ensaios, nos sanatórios de Aracaju, né? Porque ela tinha esse processo de militância lá na Barra dos Coqueiros, por exemplo, com Uhum. pescadores, com donas de casa. Agora você imagina, né? Naquele momento ali, década de 50 e 60, uma militante indo, né, panfletar, pegando papelzinho, conversando, complicadíssimo, né? Em plena ditadura brasileira. E aí ela acabou tendo, infelizmente, esse fim trágico. Ela escreveu bastante sobre coisas sociais, mas esse aqui para além dessa dimensão social, é bem interessante. Ela fala, eu serei poesia. A poesia está em mim mesma e para além de mim mesma. Quando eu não for mais um indivíduo, eu serei poesia. Quando nada mais existir entre mim e todos os seres mais humildes do universo,
eu serei poesia. Meu nome não importa. Eu não serei eu, serei nós. Serei poesia permanente. Poesia sem fronteiras. Pô, que Sem massa é isso. mais. E é isso, né? É isso Ela mesmo. está aqui agora, né? Pois Ela é poesia, né? é, Esse é, tipo de perspectiva, esse tipo de alcance, assim, é emocionante para mim. Quando eu entrei em contato com essa obra, eu fiz, caramba, aí, ó, uma jornalista, uma poeta, militante, querendo intervir no seu tempo, querendo interpretar esse mundo, mas não apenas interpretar, como ajudar esse mundo, né, sanar as mazelas em alguma medida, né? Ninguém vai consertar o mundo, né, eu acho, mas ao menos favorecer esses espaços de desafogo, né, de dar o que pensar, ter fôlego para a luta, né, como a Narcisa Amália coloca, e eis-me de novo forte para a luta. Você falou duas mulheres extremamente poderosas, né? É importante lembrar que na história da imprensa no Brasil, nós tivemos muitas jornalistas. Nossa história é uma história extremamente masculina, né? Inclusive de escritores, etc. e tal. E nós tivemos muitas mulheres jornalistas, inúmeras mulheres jornalistas, que colaboraram com a sua sensibilidade e com sua força no jornalismo brasileiro, mas que muitas vezes não apareciam como pseudônimos, apareciam como crônicas, mas certamente o que a gente tem de um jornalismo voltado mais com o trabalho da palavra tem essa contribuição decisiva das repórteres, das mulheres jornalistas. Isso é muito bacana, conseguir ainda fazer um trabalho com alguns alunos de jornalismo, tentando encontrar essas figuras tão apagadas, tão invisibilizadas na nossa sociedade e que têm contribuições fantásticas na nossa sociedade, né? Juva, eu estamos caminhando para o final, e eu que Eu não ia podia... dizer isso. Queria, na verdade, perguntar às pessoas que estão assistindo e que vão assistir aqui depois, estão assistindo aqui no YouTube também, você oferece um curso, inclusive, né? Quer dizer, está se virando como bom poeta, encontrando formas, etc. E um curso sobre literatura, é isso? Conte-me aí, faça a sua propaganda. Então, eu trabalhei ao longo do tempo sempre com essa possibilidade da oficina, né? Mas sempre presencial, né? Trabalhar criação poética, mas presencialmente. Nesse contexto de pandemia, eu acabei arriscando, né? Assim, pensando um novo arranjo, um novo formato, e fiz agora em agosto, vou fazer agora em setembro, uma oficina online de poesia, né? Chama Deriva, oficina online de poesia, comigo, José Juva, e tem sido uma experiência bem interessante. Por exemplo, nessa primeira turma, a questão do presencial indo para o online, né? Nessa primeira turma eu tive gente daqui de Pernambuco, mas tive também gente do Ceará, de Minas Gerais, de São Paulo, do Pará, né? Então, assim, é bem interessante porque congrega uma série de olhares bem diversos, né? De biografias muito distintas e dessa capilaridade, né? Que a internet favorece, que as redes digitais possibilitam, que é extremamente salutar, como eu entendo, né? E é uma possibilidade, assim, é um espaço permanente, eu pretendo seguir com aulas semanais nesse espaço, estarei sempre lançando as chamadas, né, divulgando nas minhas redes sociais, lá no Facebook, aqui no Instagram e em outros espaços, né, na imprensa, quando concedem, para pensar com zelo, pensar com atenção as questões de poesia, as questões de linguagem, mais estritamente, né? Não é um trabalho jornalístico, é um trabalho com poesia, né? Chama Deriva, oficina online de poesia. Para fechar, Christian, eu queria recordar um baita de um poeta que teve uma atuação interessante também na imprensa, jornalista também daqui, o Alberto da Cunha Mello. Ele, fabuloso, né? Enfim, vou deixar o poema dele falar por ele mesmo. E o poema trata de um tema extremamente atual, urgente, que é a questão da imigração. Chama Canto dos Emigrantes. Com seus pássaros, ou a lembrança de seus pássaros, com seus filhos, ou a lembrança de seus filhos, com seu povo, ou a lembrança de seu povo, todos emigram. De uma quadra a outra do tempo, de uma praia a outra do Atlântico, de uma serra a outra
das cordilheiras, todos emigram. Para o corpo de Berenice ou o coração de Wall Street? Para o último templo ou a primeira dose de tóxico? Para dentro de si ou para todos? Para sempre, todos emigram. É isso. Disse, não precisa dizer muita coisa. É isso, é poesia. É poesia. Isso é poesia de fato. Né? Poesia de Isso é fato. poesia de fato. É consciência de som, de imagem, de sentido e trazer o espanto para a ordem do dia. Né? Entender que todos emigram, é isso. A gente está de andada nessa jornada humana louca, né? Essa espécie acabando com o planeta, mas ao mesmo tempo ainda capaz de favorecer uns momentos de maravilha, né? Então acho que o jornalista e o poeta, se eles tiverem um pouco mais de ouvido, né? A gente tem dois, tem uma boca só, então se a gente escutar mais essas alteridades todas, não apenas as alteridades humanas, né? Os outros sujeitos, as outras pessoas, mas se a gente tiver também essa escuta, essa empatia para a alteridade mais que humana, né? Para os outros animais, para a paisagem, né? Para as árvores, enfim, para as montanhas, para a vida, né? Acho que a gente tem chance ainda de fazer alguma coisa nesse lugar, né? Na nossa passagem. Tem sim, tem sim. Tem que acreditar sempre. Eu ando, acho que como muitos, né, pessimista, né? Sempre é um pessimismo realista, assim, né? Porque de fato não é fácil, mas é preciso encontrar cor, né? É preciso encontrar cor, é preciso encontrar luz nesses momentos tão complicados que a gente vive. Camarada, Olha, muitíssimo obrigado. Poxa, foi uma começo de tarde, final de manhã, começo de tarde. É bom que é um trânsito de final de manhã e começo de tarde bacana. Eu gosto dos trânsitos, das andanças. E parabéns aí pelas oficinas. Eu desejo muita sorte, muito trabalho. E a gente vai tocando a vida. Vamos conversando de vez em quando. Quero que você salve novamente aí a live, deixe lá a salvinha, porque para a gente utilizar aqui transformar lá num vídeo lá no YouTube. Uma coisa. Sim? tranquilo, live salva. A primeira já publiquei lá no IGTV, vou salvar essa daqui, vou publicar também no IGTV. Bacana, Agradeço mais bacana. uma vez o convite para essa conversa, é fundamental em qualquer tempo. Pensar nossas práticas, né? Essa É. autorreflexão é interessante, esse tempo de interrupção da prática para que ela reflita a si mesma, né? Para que a gente tenha outros olhares, outros alcances, outras perspectivas, tanto na poesia quanto no jornalismo, quanto qualquer atividade Verdade. humana. Como diz a Narcisa Amália, que a gente fique de novo forte para a luta. Como diz a Jacinta Passos, que a gente encontre essa poesia sem fronteiras, né? Então dá para encontrar poesia no jornalismo também. E Uhum. uma última referência, esse disparo de referências. Quem quiser buscar a crônica do Carlos Heitor Coni, está na internet, foi uma crônica na Folha de São Paulo. O título dela é As Ligações Perigosas do Jornalismo e da Poesia. É bem curiosa, é bem interessante porque ele traz os bastidores dessa relação entre jornalismo e poesia. Fica a recomendação, fica a referência aí para quem tiver a fim de encontrar mais um texto interessante sobre esse assunto. Isso, recomendo, inclusive, que as pessoas leiam os trabalhos de Coni. Para mim, eles foram muito importantes pela forma simples de escrever, pela melodia, pela narrativa, pelas questões tocantes que ele traz. É muito curioso. Ajuda muito a pensar, principalmente, a escrever também, né? Além dos outros que a gente trouxe aqui, todos os autores. Cara, muitíssimo obrigado. Estamos juntos, sigamos aí. Forte Fish. Valeu, Christian. Valeu todo mundo que acompanhou na primeira parte, que está acompanhando aqui nessa segunda parte. Muito obrigado. De repente a gente volta com outros assuntos, outros temas. Com Enfim, mas a gente certeza. tá A sempre gente na área. Como dizem, se derrubar é pênalti e a gente faz gol, que é artilheiro. vai, vai. Valeu, um Valeu. abraço. Tchau, tchau. Tudo de Obrigado. bom. Bom domingo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.